Olá, você está no podcast Rumo e hoje nós estamos novamente recebendo um amigo, Henrique Romero. Ele é presidente América Latina da Perfect Van Melle. Esse amigo tem uma carreira fantástica ligada à área comercial, né? Diretor comercial que se transforma em presidente há uns bons anos. Então, hoje ele é presidente, conselheiro. Ele vai falar um pouco mais em detalhes sobre a sua carreira. E hoje a gente vai trocar várias ideias aí sobre um tema que Henrique gosta e que a gente combinou, né, de trazer para vocês, que é o líder do presente e do futuro. Como o líder pode estar, ao mesmo tempo, vencendo no presente e construindo o futuro? Esse é o desafio que a gente tem em todas as alçadas da liderança e a gente quer muito ouvir como é que Henrique pensa sobre isso e trocar ideias para que a gente cresça, né? Henrique, seja bem-vindo. Queria que você começasse falando de você, né? E desse aí as boas-vindas para nossa audiência. Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui e que a gente possa, de uma forma informal, compartilhar um pouquinho das experiências, pensamentos e, por que não, os sentimentos também que a gente tem no dia a dia com relação ao negócio e como pessoa. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Bom, eu quero começar sabendo um pouco da tua história, da tua família, da tua jornada pessoal. Como é que é? E Conta pra gente. conto sim, eu sou oriundo de uma família de classe média, né? Um pai carreirista na área pública e uma mãe professora, vinda de três filhos, minha mãe, né? Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais jovem, eu sou o cara do meio, o hambúrguer, né? Então, com muita direção, meu pai colocou todos num caminho de desenvolvimento, mas sempre com uma contribuição de quais são os caminhos que os filhos gostariam de seguir, mas com uma formação ética muito forte por parte do meu pai e da minha mãe. Isso está muito consolidado no meu dia a dia. Isso acho que é um marco dos meus pais, né? Então, acho que esse é um pano de fundo que mostra como trabalhar o caráter de uma pessoa. Eu tive esse privilégio por parte dos meus pais. E falando um pouquinho, hoje eu sou casado, já há um bom tempo, né? Um fato acho que relevante, eu namorei minha esposa há 14 anos para tomar a decisão de casamento, né? Eu fiz bastante plano de longo prazo, né? Isso já mostrava um pouco da minha característica de pensar um pouco de longo prazo, né? E aí casei um pouco mais maduro, um modelo mais europeu, fui ter minha filha, que esse é um desafio pessoal, que é uma das suas perguntas, né? Quais são os seus desafios que você tem como pessoa? Foi realmente o nascimento da minha filha, foi um marco que fez uma transformação de um homem para melhor, efetivamente para melhor. Hoje minha filha tem 21 anos, está já no último ano da universidade de nutrição e a gente está tentando contribuir também com o futuro dela. Então, eu venho de uma família que sempre construiu através de bases e eu tenho tentado fazer o mesmo com a minha, né? E acho que tem um fato bastante relevante para a área comercial. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, entre 9 e 10, eu não tenho muita certeza, a minha mãe comprava aquele, que a maioria das pessoas não sabem, comprava um curso na banca de jornal chamado Corte e Costura. Eu lembro, é uma revistinha, né, que tinha moldes E outras e, e- coisas. É Como muito você legal, eu poderia lembro disso. costurar um vestido, uma calça, e era Sim, fashion. Para o sim. momento era fashion. E aí um dia eu pensando lá em casa, eu falei, nossa, minha mãe com todas essas revistas, né, com toda essa habilidade, eu fiz o meu primeiro lançamento de produto. Eu vendi um curso de corte e costura em toda a vizinhança. E saí vendendo, dizendo, olha, a partir de agora minha mãe vai começar a dar um curso,
Só que eu esqueci de avisar minha mãe que ela estava Ah, claro. começando, né? Até porque você não tinha combinado o valor que você ia pagar a ela, né? O dinheiro era uma Sim, questão sua que depois você ia repassar uma parte para ela. eu acho que foi o primeiro produto que eu lancei no mercado, e a partir daí, depois de 2, 3 semanas, os vizinhos batendo na porta, perguntando: e aí, dona Noeli, quando nós vamos iniciar o curso? Então, acho que daí começou um pouco da minha característica de olhar um pouco de forma fora um pouco da curva. Isso me rendeu alguns castigos, mas foi por aí que eu comecei, né? Então, acho que tem um princípio que você também me perguntou, né? Os desafios. Eu acho que o desafio pessoal foi indiscutivelmente o nascimento da minha filha. A gente planejou muito e tivemos que fazer bastante esforços. E o outro lado pessoal foi o falecimento do meu pai. Então, são duas situações bastante opostas que te colocam, às vezes, uma certa vulnerabilidade, mas onde você trabalha a sua resiliência para seguir em frente daquilo que o seu pai e sua mãe deixou para você e daquilo que você está construindo pessoalmente, não só para a sua família, mas para quem está ao seu redor. Legal, legal. Eu lembro até da passagem, né, do seu pai, a gente já era amigo e eu lembro do carinho, da dedicação que você teve aí nessa fase aí, como você participou intensamente. É, e queria falar de propósito. Quando a gente começa a pensar, né, na fase de carreira nossa, onde a gente já cruzou os 50 anos, e eu estou fazendo um estudo sobre isso, né, como é que a gente transforma a nossa jornada nessa próxima etapa, né? Passados os 50, a gente começa a transformar a nossa jornada, né, de herói aí para uma jornada de conselheiro, uma jornada de professor, de orientador para as pessoas de muito sucesso como você. Então, eu queria ouvir hoje como é que está o teu propósito de vida, hoje como é que você está pautando a tua jornada e os teus interesses, né, tanto de estudo quanto de olhar para o futuro, na contribuição para as pessoas aí que tanto precisam do teu apoio. Acho que o meu propósito desde o princípio, eu comecei muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar no negócio da família, vendendo e comprando carros. Então, eu comecei lá Uhum. atrás, quando eu tinha 18 anos de idade, até um pouquinho antes dos 18 anos de idade, e depois eu segui minha carreira em grandes companhias e fui me desenvolvendo em grandes companhias. Então, comecei tudo muito cedo. E o propósito, acho que só foi se fortalecendo. Primeira coisa, o propósito de servir, transformar pessoas em negócios. E quando falar transformar pessoas em negócios, inclusive a mim próprio. O quanto eu continuo Sim, aprendendo, o quanto eu continuo inovando, e quanto o ambiente ao meu lado e as pessoas ao meu lado estão me influenciando de forma intensa. Intensa, você pode fazer várias interpretações, te mostrando onde você é mais vulnerável e te mostrando onde você tem as suas fortalezas. sim. E no meio disso chama-se o propósito da resiliência em continuar aprendendo, transformando pessoas em negócios. E acho que eu fui um cara sortudo de ter bons chefes, bons pares, bons times que me alavancaram profissionalmente e pessoalmente. Isso é uma vantagem, é um benefício que eu tive na minha vida chegando até aqui, com toda a energia que ainda quero ter para continuar me transformando, mas trazendo pessoas comigo e pessoas me levando. Legal, legal. Eu acho que essa jornada, né, de serviço e de transformação é a grande jornada, né, da liderança. É a gente apoiar as pessoas a se transformarem naquilo que elas mesmas desejam. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto: "Oh, o que que você deseja, né? Quem você quer ser? Aonde você quer chegar?" E a gente servindo dessa forma, de fato, traz, na minha opinião, é o propósito mais importante, né? Que um líder pode ter, que é levar as pessoas aonde elas desejam.
às vezes inspirando aí um pouquinho mais longe, mas sempre respeitando, né, onde as pessoas querem ir. Bom, eu quero entrar agora no tema, então, desse papo, desse nosso podcast de hoje, que é esse tema que você trouxe, você até falou do líder ambidestro, né? Para a gente, aquele líder que. O ambidestro é aquele que escreve tanto com a direita quanto com a esquerda, né? E eu acho que essa palavra é muito interessante, por quê? Porque Henrique estava falando do presente e do futuro. Ambos são igualmente importantes, muitas empresas têm muito sucesso no presente e à medida que o tempo vai passando, elas vão perdendo e elas acabam nem continuando a existir. Outras pensam tanto no futuro e não dão lucro, não dão resultado, e os investidores vão colocando e nunca chega o dia, né, onde elas são empresas que realmente têm uma autossustentabilidade. Então, pensar só no futuro também, com certeza, não é o caminho ideal. E essa é uma luta que eu vivo aqui no meu negócio, na Porta, e vejo os clientes lutando. É uma luta das mais complexas e mais importantes para qualquer líder. Como você faz ao mesmo tempo as duas jornadas, né, do futuro e do presente. Então, eu acho que a gente vai ter um aprendizado grande, interessante nessa nossa caminhada aqui. Então, eu queria começar falando do líder em si, né, que é o líder e o humano. O líder e o humano. Como é que é essa coisa nossa como líderes e como é que é essa coisa de nós com nossos times, nossas equipes, né, com as pessoas que fazem parte dessa jornada, né? E queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre a força e a vulnerabilidade. Como é que você vê essa coisa no líder e nessa coisa do time? Bom, em primeiro lugar, o líder e o humano, eles estão ali caminhando passo a passo, né? Corrida de cavalo, cabeça a cabeça e num corpo só. Apesar que você pode dizer que você está utilizando dois momentos distintos, mas eles estão efetivamente caminhando juntos e trabalhando juntos. Um influenciando positivamente o outro e o outro mostrando algumas vezes as possíveis vulnerabilidades que você tem e como você deveria se complementar com pessoas, com estudo e assumir algumas delas que você não vai ser o melhor cara para aquelas posições ou competências e que você deve fortalecer cada vez mais os seus músculos e a sua inteligência daquilo que você tem de fortaleza. Isso é um aprendizado. Mais uma vez, eu tive sorte de trabalhar em companhias, grandes organizações, mas que constantemente precisavam competir de forma mais agressiva, comparado com outras grandes organizações. Então, naturalmente, o ambiente não era um ambiente mais estável, não era um ambiente mais tranquilo. O tranquilo faça a leitura de desafio. Quando você tem um desafio, naturalmente os, os pulos que você vai dar, o salto em altura, ou a longevidade que você vai buscar, ou a onda que você vai surfar de Nazaré, escolha o que for, vão ser mais desafiadoras, porque você está numa empresa, ou num produto, ou num serviço, ou numa tecnologia que requer mais desafios. Você é o desafiador. Você está buscando algo diferente. Então, o comportamento é diferente. Então, como pessoa e como líder, você deve navegar na entrega do crescimento do presente, mas estendendo, sem sombra de dúvida, o pensamento para o seu futuro, e não só o pensamento, as ideias, as tendências. Um plano efetivo que você vai construir por fase. Eu acho que esse é, a, é o grande desafio na Essa execução. superação, né? Eu gosto da palavra superação, porque na verdade era impossível de ser feito antes. Então, quando você me traz essa visão, né, do que a gente precisa fazer um salto, muitas pessoas diziam, ou dizem ainda, né? Poxa, chegar nesse objetivo é impossível.
não vai ser possível fazer isso. E aí a gente tem vários casos do impossível que foi alcançado. Então, essa jornada aí, eu queria entender de você como é que você, qual foi a coisa mais interessante que você já fez do que era impossível? Marcelo, acho que reviravolta, transformação, revolução, sabe no que eu acredito efetivamente? E por onde eu passei, eu consegui conviver. Por exemplo, uma empresa que entrou no mercado, uma empresa muito grande que se transformou em derivados de leites e outros produtos de mercearia, onde a gente, passo a passo, construção a construção, com uma estratégia muito clara, mas com um processo de execução também muito claro. E essa parte de ter pessoas inteligentes ao seu lado, com visão de médio e longo prazo, te ajuda a construir o futuro. Mas você também precisa ter um grupo que traz essa realidade do futuro, de médio prazo, para o presente com fases de construção. Mais uma vez, como eu falei no início, eu tive a sorte de conviver com pessoas com essas características, do qual eu consegui também absorver. E isso a gente transformou várias companhias, né? Em quarto lugar para segundo lugar, para várias categorias, sendo a primeira, se é a marca mais desejada pelas mães mais jovens, ou por conexão de outras categorias onde a marca e o produto faziam todo o sentido. E junto com pessoas que possam influenciar toda a cadeia, né? Quando você olha toda a cadeia, eu gosto de dizer, por onde eu passei e nesse momento onde eu estou, a gente tem a intensidade de olhar de fora para dentro. De vez em quando a gente dá uma boa escapulida e fala, isso aqui a gente acha que é um sucesso ou no processo, ou no custo, ou na inovação, e a gente encara o risco e aplica e vai em frente. Às vezes dá certo, às vezes nem sempre é bem sucedido. Mas na maioria das vezes, na companhia que eu estou hoje, quando nós chegamos aqui, nós éramos o quarto do mercado. Hoje nós somos o segundo. Em várias subcategorias, somos os primeiros. Estamos em vários canais sendo apontados pelas pesquisas como a primeira marca, com o melhor portfólio, a melhor inovação. Mas isso não vem de uma ideia de duas reuniões. Isso vem sendo construído, no mínimo, nos últimos 15, 18 anos. É uma construção longa, né? Agora, deixa eu te perguntar, Henrique, como é que é essa coisa do líder, do Henrique como líder? Ele é aquele líder herói ou é um líder mais vulnerável que se coloca para a equipe como tendo dificuldades, como tendo limitações? Como é que é o teu estilo e como é que você acha que nesse processo de transformação e vitória que você está tendo aí já há muitos anos, eu acompanho de perto, como é que você se mostra e o que funciona mais? É ser o herói ou ser a pessoa vulnerável que tá ouvindo, que está se mostrando frágil para as pessoas? Bom, primeiro você deveria ouvir minha equipe, não a mim, senão fica difícil, né? Então, acho que se você trouxesse meu time aqui e fizesse essa pergunta, eu ficaria caladinha e você teria uma resposta bastante genuína, creio eu. Mas Tá. eu vou tentar Qual é a fazer. sua tentativa? Exato, acho que é mais por aí. Isso já mostra um pouco da vulnerabilidade, porque você não sabe tudo. Você, por mais próximo que você esteja da sua equipe, e me considero um cara próximo à equipe, próximo à operação, eu não gosto, vou usar um termo que eu normalmente utilizo, eu não gosto de ser a rainha da Inglaterra, então isso aqui eu não quero saber, eu só quero saber dessa parte do negócio. Então, como eu sou bastante participativo, entendendo processos, procedimentos, tendências, inovações, algo do dia a dia, para que eu possa ter uma figura mais ampla, que eu possa pegar o meu helicóptero e subir e tentar ter uma visão
mais tendenciosa, com visões de mercado, consumidor, custo, etc., e ao mesmo tempo um submarino que desce e vai na profundidade para falar e entender se aquela visão faz conexão. Nessa trajetória, você não é bom em tudo. Você vai mostrar algumas vulnerabilidades e algumas perguntas que você pode fazer, algumas análises que não mostram tanta expertise. Essa é a parte do líder quando você tem as pessoas adequadas nas áreas e entende que a integração, a visão, mesmo com os entendimentos, às vezes, e posições não tão conectadas, mas o plano sim, faz com que você seja muito mais efetivo. O negócio do herói não existe. O negócio de só vulnerável também não existe. Existe uma composição de persistência com resiliência e muita competência e alinhamento de um time que tem um propósito comum. Esse propósito pode ser para um ano, mas pode ser para 10. Aqui a gente construiu um negócio de 6, depois mais 6, e acabamos de construir um negócio por mais 4. Então isso faz com que aquilo que você curtiu, construiu, fez, tem novos desafios que você está colocando para si próprio, né? Em parte desses desafios você tem bastante segurança, e uma boa parcela você não tem ainda a segurança. Como buscar, como ter essas informações, como construir cada vez mais sólido, com competências, mas sabendo que tem uma parte de risco. Se o risco é grande, Isso. Risco, erro. erro, Como é risco, que você lida com essa coisa que eu vejo muitas vezes as organizações falam, nós estamos abertos aqui ao erro, nós somos tomadores de risco, até que alguém erra, né? E aí essa pessoa é enxovalhada, né? E é chamada a atenção e tudo mais. Então, como é que você enxerga essa coisa eu gosto desse tripé, né? Do risco, do erro e do aprendizado. Como é que você acha que a gente deve lidar com essa jornada? bom, eu acredito que o aprendizado, para pegar pela última palavra, ele vem quando você tem a capacidade de corrigir os seus erros numa velocidade correta e com uma qualidade efetiva. É assim que eu acredito. Então, cometer erros, eu vou cometer, qualquer um irá cometer. A capacidade de corrigir e assumi-los e aplicá-los de forma mais constante e correta faz com que você seja um líder de confiabilidade, porque você assume seus erros, aplica junto com o seu time, ou individual, depende do tamanho do assunto e do risco, e você conclui através de uma execução. Novamente executa e novamente executa até você buscar eficiência. Não existe lugar nenhum no mundo que você não executando, aplicando, não vai ter sucesso. Depende da sua dedicação e da sua capacidade de análise e buscar caminhos alternativos. Então, a gente gosta de errar aqui? Lógico que não. Não, não gostamos não. Mas se acontece, o que nós temos feito é buscado ser mais ágeis e na sua correção. E se o risco é grande, faça um piloto. Faça um piloto. Aplique num lugar menor e vê. Mas se o risco é muito grande, mas o resultado pode ser bastante favorável fora da curva, corra o risco. Corra o risco. As consequências nós vamos ter que assumi-las, positivamente ou não. Então, depende do momento, da maturidade da companhia, do apetite ao risco, mas o apetite do risco ele tem que estar com componente de plano de correção, com agilidade, que faz com que os efeitos e a turbulência da companhia seja menor. E com as pessoas, obviamente. Consequentemente, com as pessoas. Falando sobre pessoas, queria fechar esse bloco aqui, né, do líder humano. Hoje montar time é o grande desafio, né? A gente já teve vários desafios no Brasil. A Argentina está vivendo desafios que a gente já vivenciou no passado. E a gente olha para trás e, poxa, vencemos essa etapa, tal.
já não vive mais tanto o que a gente realiza, né? Mas quando a gente pensa aqui, né, hoje, no Brasil, eu diria que o grande desafio é a montagem do time, é a montagem, né, desse conjunto de pessoas que joga junto e que só junto pode vencer. Como é que você está percebendo a questão de mindset e de capacitação? Hoje a gente tem eu diria até que isso está muito ligado ao presente e ao futuro, né? No presente a gente precisa da capacitação daquela pessoa, ela precisa saber determinadas habilidades, determinados conhecimentos, determinados comportamentos para triunfar. Mas quando a gente olha para o futuro, onde a gente nem sabe as capacitações que vão ser necessárias, porque o futuro, né, a cada ano você tem transformações do negócio, né? Como é que a gente faz essa escolha? Eu vou premiar mindset ou vou premiar capacitação no momento de trazer alguém para o meu time, e manter esse alguém no time? E como é que você está lidando com essa coisa da pessoa querer se manter no time também? Quer dizer, não é só a sua escolha ou a minha escolha, mas a escolha da pessoa em relação a essa jornada aí do presente e do futuro. Três perguntas difíceis, né? A montagem do time, a retenção do time e quanto esse time tem a capacidade atual de fazer a transformação de curto prazo e de longo prazo. E quanto você vai reter e atrair novos talentos para a construção desse seu sonho. Aqui nós temos trabalhado e começando a ficar com mais intensidade o que a gente chama lá no grande sonho, né? Um sonho que a gente gosta de dividir e que ele não pode ser individualizado, ele tem que ser um sonho um pouco mais comunitário e sendo influenciado em cada parte da organização, que a gente chama de moonshot. Quer dizer, é aquele desafio que está lá na Lua, mas que ele não é impossível. Ele não é impossível. Ele tem uma dose maior do desafio tradicional. Então você tem aqui a sua capacidade de análise, de projetar um plano, de levar a organização para ser líder em uma determinada tecnologia, num determinado produto ou na sua totalidade. Baseado nesse seu potencial, a gente vai lá e coloca uma dose adicional e chama de moonshot. Isso tem que estar lastreado por toda a organização, com as suas competências de cada uma das suas áreas. E aí é o lado mais difícil, é ter uma liderança que tem a capacidade de compartilhar e compartilhar os seus conhecimentos. Receber e doar. Receber e doar. A favor de um bem comum, sem esquecer a sua individualidade, sem esquecer seu desenvolvimento, porque aí vem a retenção. E a retenção ela pode ser feita de várias formas. Financeiramente, pode. Novos projetos, pode. Você ter mudanças de áreas dentro daquele projeto que é relevante e a pessoa enxergar a companhia pelo lado, pelo ângulo diferente, pelo espelho diferente, refletindo outras áreas onde ele pode contribuir com o conhecimento técnico, com a sua liderança. Acredito cada vez mais no conflito positivo das gerações dentro de uma organização. Se eu abro a porta onde eu estou aqui no meu escritório agora e olho para o escritório, eu tenho no mínimo 4 gerações. Isso é incrível, né? E essa coisa da complementariedade, eu vou querer avançar um pouco depois com você, mas não quero interromper essa coisa. Mas eu acho que é muito importante a gente tratar desse tema específico, que é o aprendizado e a cooperação hoje. Porque não existe mais quem esteja completo. A complexidade aumentou muito e ninguém está completo. A gente precisa cada vez mais de apoio de outras pessoas para completar o nosso ciclo de responsabilidade, né? É, como é que está essa jornada aí? Então, baseado no aquilo que efetivamente como visão, valor, mas conhecimento para ser aplicado, a gente tem construído planos de curto prazo, bem-sucedidos, sem esquecer o longo prazo. O longo prazo vai exigir muito mais dessa interação dessa comunidade.
dessas gerações. O insucesso do passado não credencia que o mesmo pensamento ou atividade possa ser bem sucedido no presente. Acho que esse é um cuidado que a gente precisa tomar. Que chega um grupo novo na organização, uma ideia parecida daquela que você aplicou no passado e foi um desastre, não quer dizer que vai ser um desastre agora. Porque são pessoas diferentes, com elementos diferentes, com mercado diferente. Então, esse balanço da geração, onde traz tecnologia, conhecimento, inteligência artificial, com uma geração que passou por algumas turbulências, ciclos diferentes, como pessoa, e como líder, e como negócio, a hora que você faz essa integração, e essas gerações se falam, esses conhecimentos se integram, acho muito difícil você não conseguir um plano de médio e longo prazo para ser bem sucedido. Porque nessas 4 gerações você vai ter mais gente como pensador, mas você tem um grupo de pessoas que pegam esse pensamento, assumem a sua inteligência, mas executam ela no dia a dia de forma muito eficaz. Esse pulo do gato, que é difícil, porque aí você tem que mover todos em novos projetos, em novos desafios, mas se as pessoas enxergam, Marcelo, o desafio de médio e longo prazo como um benefício próprio e para a comunidade onde ele vive, onde ele está, com capacidade de um meio ambiente satisfatório, legal de viver, com desafio que não é fácil, uma organização desafiadora como a nossa, puxa constantemente você para novas atitudes, pensamentos e planos, consequentemente execução mais uma vez, faz com que a jornada não seja uma jornada constante. Ela tem montanha-russa, mas muito mais para o alto do que para baixo. Você está muito Legal. mais posicionado em cima do que embaixo. Eu achei muito interessante o conceito de moonshot, que ele na verdade, é uma cultura, né? Você começa a construir essa perspectiva de que a gente pode alcançar alturas maiores do que aquelas que a gente está habituado a conhecer, a fazer, até a enxergar, né? A gente pode chegar mais longe. Como é que você está trabalhando a questão é, da velocidade dos processos? E quando a gente pensa velocidade versus profundidade, porque o que você traz para a gente, e eu estou concordando, é de que a estruturação tem que ser feita com bases sólidas. Mas o processo de inovação, ele tem essa dose de risco e de velocidade necessária para que a gente possa estar testando. Então, é sempre uma dicotomia importante, mas ao mesmo tempo, às vezes, paralisante, porque, puxa vida, eu preciso de mais tempo para estruturar, mas ao mesmo tempo a concorrência está se movimentando e o consumidor e o mercado está se movimentando. Então, a gente não existe uma resposta ótima para isso. Era uma resposta aproximada, é uma jornada. Como é que você está lidando? Como é que você lida com isso? É no estágio que nós chegamos agora, onde a organização está mais robusta, os resultados são claros, né? Olhando para o mercado, o que o consumidor considera sobre as nossas marcas, qualidades e inovações, o que o canal, os nossos clientes exigem cada vez mais de nós, pedir, ok, legal, vocês chegaram até aqui. E o que vocês vão fazer mais? Vocês fizeram grandes mudanças nas categorias. Muito legal, vocês movimentaram o mercado como um todo, fizeram a concorrência também buscar inovações, qualidades, novos momentos de consumo através de produtos diferentes, inovadores ou embalagens, etc. Sabores ou proposta com açúcar, sem açúcar e assim vai. O lado agora tá bom, esse estágio a gente já agora estamos lá. Qual o próximo passo? Então, o próximo passo é os seus objetivos que estão no telhado, que são mais fáceis de atingir. Se você vai construindo os seus objetivos do telhado, né, o roof, você vai buscando por tempos menores,
com mais agilidade e que você tenha conexão com as suas prioridades de longo prazo. Não esqueça, elas podem mudar? Podem. Elas devem ser ajustadas? Com certeza irão acontecer. Mas os seus pilares do longo prazo, eles precisam estar muito bem definidos. Necessitam uma definição muito clara, porque aí você coloca esforço, recurso, inteligência, capacidade de execução e velocidade de retornar e revisar os pontos que precisam ser ajustados com a demanda que o mercado exige ou que nem nós sabemos e nem o mercado ainda sabe. Você vai descobrindo uma parte disso no meio da jornada, ajustando. Eu acho que isso é o desafio legal, que mostra, inclusive, não só a vulnerabilidade da liderança, mas a vulnerabilidade de uma empresa, de uma categoria, que você, se você assumir com bastante intensidade, ou com bastante transparência, melhor dizendo, você vai conseguir fazer com que essa sua vulnerabilidade possa ser um ponto de alavanca para a tua reação e para a sua capacidade de criar e executar. Henrique, excelente. Eu penso que essa coisa. Eu gosto de um termo que os americanos chamam de Call of Duty, que são essas missões, né, que nos levam um pouco à frente e ao invés da gente, a gente tem uma perspectiva do que é ganhar a guerra, mas a gente tem missão a missão, a gente vai avançando, né, nessa jornada. O que eu queria falar um pouco agora, entrar no segundo bloco, que é a questão do planejamento, do sonho do planejamento. Você já falou do Moonshot, você já começou a falar, né, sobre o processo de sonho grande e passos. Agora, essa comunicação, existe uma tendência nossa da gente se distrair muito facilmente, né, com todos os incentivos e eventos e distrações que o mundo oferece hoje, de uma forma intensa. Eu vejo que as próprias organizações elas se distraem dos seus focos, à medida que o varejo, ou o consumidor, ou o canal indireto, eles sofrem algum tipo de pressão ou de mudança, e aí, para cumprir o objetivo do trimestre, existe essa tentativa de realizar uma coisa que está fora do moonshot, que está fora do grande sonho, né? Como é que você faz o processo de comunicar continuamente? Comunicar uma vez é simples, né? Mas continuar comunicando continuamente. Marcelo, a gente comentou com você, o sonho ele não é individualizado, ele é compartilhado. Alguém começa com o sonho, compartilha esse sonho precisa fazer muito sentido para a organização, para as pessoas. Vamos lembrar, tá? Precisa fazer sentido para as pessoas, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E depois, quando você vai traçando esses sonhos junto com o time de liderança, que depois ele começa a cascatear, e aí está definido, que nem nós definimos agora muito claro, o que nós queremos até 2027, com um plano para 2028. Henrique, está tudo muito claro? Diria que sim, Marcelo. Foi construído a 45 mãos, tá? E muito bem estabelecido como prioridades. Agora o passo é, a cada mês a gente olha o nosso resultado. Os resultados bem-sucedidos, o que eles têm a ver com os nossos objetivos chaves? Está conectado com a nossa estratégia de curto e longo prazo? Tá. E aí assim a gente tem demonstrado e comunicado para toda a organização que aquele resultado específico do mês, do trimestre, do semestre, ele veio através de um planejamento, veio através de uma ideia que foi executada dessa forma e trouxe essa contribuição individual e para o grupo. E o grupo que participou é valorizado com relação a isso. Mas tem muita conexão entre a organização, porque você tem vários objetivos chaves. Não são muitos, mas são importantes. E ele, mais uma vez, tem uma conexão. Se eu não realizo hoje
24, os meus objetivos chaves, que sustentam o negócio de 24, eu estou adiando o meu 25, o meu 26. Eu estou alongando o meu plano que não deveria. Então eu tenho que voltar a revisar se eu consigo recuperar alguns pontos que eu deixei fora da intensidade ou do atingimento estabelecido por nós. Então, esse é o ponto de você ser transparente com a sua organização, onde nós estamos comparado com aquilo que nós definimos que era estratégico, que a gente chama de OKR. Quais são os OKRs? Esse ponto que eu acho que é muito interessante, o que você está me respondendo é que, apesar do sonho grande, esse sonho foi traduzido para indicadores e traduzido para uma jornada de construção desse indicador. E a cada, não sei se você trabalha com trimestre ou dentro de uma visão mensal, mas a cada período curto, você revisa com a turma se você de fato está, né, esse objetivo curto, ele faz parte da história longa. E aí você não deixa a turma esquecer do sonho grande. Exato. Foi isso que eu entendi? Bem, Essa é a forma de manter o foco de atenção das pessoas no sonho grande. e cada resultado mensal, a gente faz isso mensalmente. Cada resultado mensal a gente mensura como os objetivos chaves entraram para o resultado e não só o resultado, como eles foram realizados. Com que competência, com que intensidade, que custo, com qual impacto. Legal, legal. Essa é uma forma excelente de manter a atenção sobre o longo prazo, mas realizando o curto. E eu acho que esse é eu diria certamente é um dos pilares do sucesso aí. E você falou dessa ferramenta, né, que é o OKR ou OKR, que é uma ferramenta sensacional. Se alguém tiver curiosidade, entrando no site da Porto, aí você tem lá uns artigos e tem um resumo de livro específico sobre esse assunto, né, do John Doerr, que escreveu sobre isso. Ele implantou o OKR no Google e realmente uma ferramenta sensacional. A gente conhece aqui, apoia de fato, a forma como você está fazendo é até melhor do que aquele propõe, que são revisões trimestrais e você já está falando do mensal. Bom, vamos passar sobre. A gente já entrou, né, no tema de construir o futuro hoje, né? Essa conexão entre presente e futuro foi o que a gente acabou de falar. E agora eu queria falar do time, esse time que executa e evolui, né? E eu queria começar pela liderança. Quer dizer, você não é o mesmo líder que você era 10 anos atrás. Você tem, né, um grau de maturidade e um grau de perspectivas sobre a vida e sobre a realidade com uma pandemia no meio, né? Onde a gente conversou muito durante a pandemia, eu acompanhei as suas, as suas etapas, não é? Primeiro de queda retumbante, depois de ressurgimento, dificuldade com supply chain, né? Eu lembro da gente conversando e você agora precisa atender um cara de um navio, não é? E tá chegando aqui e tal. Então foi assim, eu acho que essa coisa da evolução do time e sua, do líder nessa jornada, conta um pouco para a gente como é que você mensura e como é que você planeja essa transformação do time, essa capacitação, esse desenvolvimento. Acho que essa é a parte mais complexa, porque são desejos diferentes. Além das maturidades serem distintas, diferentes, você também tem desejos dependendo da maturidade de cada líder que você possui na sua organização. De novo, as 4 gerações, que elas estão mescladas. Construir de forma aberta e constante, com essa visão do futuro, ela traz indiscutivelmente uma possibilidade de você reter as pessoas, né? Se elas se sentem na capacidade de ser influenciada e influenciar. Quer dizer, impactar a mim e ser impactado por mim.
e por outras pessoas que estão liderando a nossa organização. E como isso vem se arremessando na capacidade de se orientar, de estabelecer prioridades, olhar para o time, cada líder olhar onde ele está mais vulnerável pela liderança dele, como ele tem esse complemento com pessoas que vão complementar, está aberto à sua vulnerabilidade. Aberto à vulnerabilidade não quer dizer que você vai deixar de trabalhar, intensificar aquilo que você tem maior fragilidade, mas com a visão de fortalecer a sua capacidade nas suas fortalezas. Então, eu diria de uma forma muito simples, Marcelo, é trabalhar um time com transparência, com genuinidade, né? Acho que isso traz uma certeza de que você pode contar com as pessoas dentro de um processo, de um movimento, de uma organização que também se propõe a fazer o melhor e desenvolver cada uma delas. Isso fica muito teórico, mas quando você transforma isso para planejamento, pessoas, impactos, contribuições e reconhecimento por essas conquistas, né, são as pequenas conquistas e batalhas, faz com que você ganhe essa maturidade e você, muitas vezes, você sai do stage, né, do palco e vai para trás, vai para o backstage e coloca seu time para frente e diz, agora são vocês. Essa comunicação direta, né, que você está falando, eu acho que, até porque as pessoas mudam de ideia, né? Às vezes elas não sabem direito o que elas querem e elas imaginam uma coisa e vão, avançam um pouco e falam, poxa, não era bem isso que eu queria, eu quero mudar, né? Todo mundo pode mudar, todo mundo pode mudar de ideia. Eu quero mudar. Então, aquele plano de carreira antigo que a gente, né, tinha quando a gente começou as nossas carreiras, eu acho que ele é muito, apesar das pessoas de vez em quando quererem ressuscitar, mas se a empresa tem um plano de carreira, cara, com um plano de carreira, a gente não tem, a gente precisa ter um plano, né, de próximos passos, e um plano, como você falou, de 3 anos, de 4 anos, mas não de uma carreira inteira, né? O que a gente pode oferecer é isso, né? Esse olhar e esse debate contínuo para que as capacitações sejam adquiridas à medida que elas possam ser utilizadas, elas possam ser aproveitadas, né? Coisas que a gente está debatendo hoje e já estão, por exemplo, inteligência artificial que está se falando bastante hoje, ele já está intrínseco em vários processos, já estão funcionando, e as pessoas nem sabem que estão. Eles acham que é uma coisa para o futuro, mas é uma coisa que já está acontecendo, então, e que pode, de fato, aumentar a produtividade de todos nós, né? Já tá no dia a dia aí da gente, né? Então, eu entendo que esse bate-bola, né, que você falou, essa troca com a equipe é o fundamento dessa construção, É né? o que vem da tecnologia, o que vem das pessoas, o que vem do conhecimento já instalado na organização, está lá. E às vezes você não está explorando corretamente o conhecimento instalado da organização. Você precisa criar alavancas nas pessoas, nas organizações, nas áreas, para que elas possam reagir, mais uma vez, com o plano do futuro. Esses conhecimentos instalados podem ser muitas alavancas para o seu futuro. E não só isso, né? E aí você traz uma inteligência artificial, você traz uma outra competência de um profissional que vai fazer alguma transformação tecnológica, mas com o conhecimento da aplicação. Acho que esse mundo que você planeja com mais antecedência e com mais longevidade requer a capacidade da execução. Agora, aproveitando o tema, né, e esticando sobre transformação e adaptação, a gente tem a questão do consumidor, a questão do cliente.
No caso da organização que você está hoje aí, na Perfet, consumidor, né? Estou falando com uma montadora aqui sobre uma palestra, a gente está falando sobre o cliente, na compra de alto valor agregado. Mas seja lá o tipo de compra que exista, está havendo uma transformação contínua no comportamento das pessoas. Não só comportamento de compra, mas comportamento de uso, comportamento em relação à vida, né? Como é que você viu essa transformação? Como é que você está vendo essa transformação hoje? E como é que a organização precisa estar atenta a essa jornada de mudança que continua acontecendo? Muitas categorias se favoreceram no período da pandemia, né? Muita gente foi reformar sua casa, o seu quarto, o seu banheiro, algum cômodo da casa, foi decorar de forma diferente. Foram várias categorias que você consumiu mais em casa, porque você estava mais em casa, tiveram performance excelentes. Quando pós-pandemia, o consumidor está mais propenso a estar externo, fora de casa, consumindo, a vida como era anteriormente se retornou para algumas categorias e outras avançaram. Se você não faz essa leitura, se você não está acompanhando esse comportamento do consumidor, que hoje ele é muito mais rápido do que 3, 4 anos atrás, não estamos falando de 10 anos atrás, estamos falando de 3, 4 anos atrás, esse consumidor a gente considera aqui que pós-pandemia ele fez uma revanche de consumo. Eu deixei de consumir várias categorias, porque eu fiquei isolado, eu fiquei em casa, e agora que eu estou externo, eu tenho meu contato social, eu estou viajando, eu estou no cinema, estou na balada, eu estou no campo de futebol, estou com meus amigos externamente, agora eu vou consumir várias categorias que eu deixei de consumir. E a intensidade desse consumo é incrível, é muito maior do qual, eu posso dizer, na nossa categoria, nós não tínhamos projetado. E ele continua com a mesma velocidade. Ele pode fazer algumas flutuações, mas nós vimos e estamos presenciando crescimentos em várias categorias que, pós-pandemia, estão sendo muito beneficiadas pelo consumidor que está muito mais, usando uma palavra mais tradicional, ávido ao consumo em formas diferentes, em ocasiões diferentes. Então, aí você pensar na tua inovação e no seu negócio base, como você vai navegar, dando a esse consumidor várias alternativas, porque hoje um consumidor de consumo normal, de produtos de alto consumo, no mês ele visita 9 diferentes pontos de venda para consumir. 9. 9. Então você imagina que ele pode. Será que ele está consumindo o mesmo produto? Pode ser, mas no mesmo formato, no mesmo tamanho, na mesma quantidade? Não, porque são ocasiões distintas. São ocasiões que você precisa entender esse consumidor. Isso vale só para produtos de alto consumo? Não, tecnologia, informação, você consome de forma diferente. Alternativas. Você tem alternativas de consumir qualquer informação, filmes, de qualquer forma. De uma forma na sua casa, externo, no escritório, e você consome os mesmos produtos, a mesma informação? Pode ser e pode ser que não. Como entender esse consumidor? Como entender essa tendência? Como entender o movimento do carro elétrico? Como entender o movimento de consumir notícias de forma rápida, com consistência e com variações de tendências que a mídia te oferece. Então tem muita coisa mudando e muitas tendências que, se você não estiver muito conectado, você pode perder alguns movimentos e a sua concorrência não. Ok. Bom, o que eu percebo é que na jornada da liderança, e agora voltando a falar, né, sobre o tema principal, sobre presente, futuro,
e como é que a gente se adapta, né, a essas transições, a questão da disciplina está por trás de quase tudo que você falou, né? Eu diria, eu diria para você que o que você coloca sobre liderança e a tua própria jornada pessoal, desde o início, né, que você começou a falar da sua família, né, do seu casamento, você está falando muito de disciplina, que é na minha opinião, é um dos pilares de uma existência bem-sucedida, né? É um dos pilares da existência bem-sucedida. Não é possível você ser bem-sucedido sem disciplina, né? Até a inovação exige a disciplina. Agora, a disciplina ela precisa estar casada com a curiosidade, na minha opinião. Curiosidade que é o que a gente está falando aqui, né? Para onde está indo o consumidor? Para onde está indo os canais? Nós estamos vendo uma série de situações aí novas. E para onde estão indo as pessoas? Né? As pessoas querem trabalhar no escritório, não querem trabalhar mais no escritório. Alguns querem, outros não querem. Então, varia muito. Então, essa coisa da curiosidade, como é que você está lidando com isso na tua equipe, né? Quando a gente fala sobre curiosidade, quando a gente fala sobre mindset de crescimento, como é que você avalia isso? Você valoriza na construção até dos líderes do futuro, na questão da sucessão, né? Você entende isso como uma coisa importante? Muito importante. Você fez uma análise da curiosidade. Hoje nós temos uma série de informações dentro da organização e nós falamos, mas elas estão se falando? Nós estamos cruzando todas essas informações a favor do negócio, a favor do nosso entendimento, a favor da nossa curiosidade, a favor das tendências. Então, muitas vezes, nós, em grandes organizações, não temos informações muito separadas, ou não todas elas conectadas. A partir dessa conexão das informações, onde você também vai definir seus maiores conhecimentos e o que você quer pensar de lá para poder analisar, tomar decisões, acabam gerando novos insights e abrem novas janelas. Baseado numa informação do passado, do jornal de domingo, mas do presente, e aí quem vai escrever o jornal do futuro é você com a sua equipe. Se é uma matéria interessante ou não, se é um assunto de tendência ou não, é a sua análise e as suas competências que você tem hoje e aquelas que você vai construir. E algumas você vai construir de jornada curta, que hoje você tem capacidade de capturar. Então, colocar a disciplina é importante, mas colocar a dose do risco, mais uma vez, é relevante. A palavra se chama, é relevante para que tenha o sucesso, para que tenha a jornada consolidada através de projetos e inovações. Inovações não quer dizer exclusivamente produtos, tecnologias. Você tem muito mais do que só isso. Você tem processos, procedimentos e uma capacidade de inovar, inclusive como contratar, como reter, como trazer novas ideias e pessoas com características diferentes e conseguir que ela se adapta e você se adapta a ela e ela se adapta à cultura da sua companhia. Acho que inovação ela tem um foco muito maior do que exclusivamente produtos, tecnologias, tem muito mais a contribuir conosco. Legal, legal. Henrique, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Eu quero dar a oportunidade aí para você fazer um fechamento, né? Aquilo que você recomendaria para os teus líderes, para os líderes dos teus distribuidores, né? Para os líderes do varejo, né? Que apoia você na jornada aí, dessa alegria, né? Que a tua companhia traz para o dia a dia da gente.
o que você recomendaria para nós que gostamos de te ouvir? Eu estou incluindo, né, nisso, né? A gente troca informações e troca conhecimento já há muitos anos. Então, o que você gostaria de contribuir aí e colocar com algum ponto adicional para a gente aprender mais um pouquinho aí com você? É uma pergunta difícil, mas abra a sua janela que você não está deixando ela ficar totalmente escancarada. Aquela janela que você tem uma série de dúvidas que você não gostaria de se arriscar tanto, tente mergulhar nessa janela que ela pode te dar uma perspectiva e uma visão diferente. Vá buscar a curiosidade ou conhecimento fora da sua organização, através de outras organizações, através da comunidade, do mercado. Fale com seus clientes, fale com as pessoas de diferentes classes sociais que consomem teu produto ou não consomem o seu produto, de outras categorias. Tenta ver como as pessoas estão se comportando no aspecto de gerenciar sua carreira, suas ambições. A construção de um time, ela é constante, porque alguns vêm, contribuem e irão. Outros continuarão contribuindo e você precisa fortalecer toda essa massa de pessoas para que elas possam, junto com você, traçar uma jornada de longo prazo. E esse longo prazo tem visão externa, principalmente que ela possa influenciar a tua companhia internamente, e você decidir aquilo que é prioritário para a sua área, para a sua empresa, e como você pode ser mais abrangente com o seu produto, com as suas pessoas e com a sua liderança. E uma liderança muito mais compartilhada e de servir a sua empresa, o seu consumidor, a sua comunidade. Muito bom, muito bom. Eu acho que é tão difícil, né? Parece tão óbvio você falando, mas uma das coisas que são complicadas é a gente sair da operação, sair do dia a dia, né? Que a gente está lutando para construir o número e respirar um pouco fora, né? Respirar, conversar com outras pessoas. Eu acho que eu vou aproveitar a deixa para além de te agradecer, colocar que um caminho para isso é a comunidade Rumo, né? Esse think tank que a gente tem e que você encontra pessoas de setores tão diversos e perspectivas diversas, né? Você como diretor ou gestor, nós temos um grupo aí para gerentes também. São momentos muito interessantes de troca de ideias, onde você pode estar exercitando isso que o Henrique acabou de falar. Que às vezes é muito difícil, né? Você sair em campo sozinho para procurar uma outra empresa e tal. Eu acho que à medida que você encontre comunidades como a nossa, não somos só nós, tem outros grupos, né? Eu acho que é a forma mais adequada e rápida de você pôr em prática esse conselho, essa recomendação, que eu acredito ser muito importante, verdadeira, necessária, Henrique acabou de colocar. Henrique, novamente eu quero agradecer aí a tua participação. Acho que foi uma conversa interessante de aprendizado. Eu guardo aqui os pontos-chave do OKR, que vale a pena a gente aprofundar. A questão da construção do futuro com os pequenos passos no presente e a questão do mindset de crescimento e adaptação a todas as mudanças, seja em canais, consumidores, tecnologia que você comentou, como sendo passos fundamentais para o líder hoje estar em sintonia com o presente e sintonia com o futuro. Um Muito líder, obrigado. um líder com fome de aprender. Ótimo, ótimo. Essa fome de aprender. Maravilha. Muito Gente, eu obrigado quero pelo agradecer a convite. você que nos ouviu e eu que agradeço, Henrique. Em breve teremos um novo episódio do nosso podcast Rumo. Muito obrigado e até breve. Grato. Sucesso e bons negócios. Um abraço, obrigado. Tchau. Tchau.